E dando continuidade à nossa speaking section, aqui a gente tem a segunda questão, tá? A integrated task, que eu chamo de integrated task A, porque é sobre uma mudança, né? Changing. E a B vai ser sobre um academic topic, mas vamos focar nessa agora, né? Que vocês vão ver que sempre vai estar relacionado a uma mudança na universidade, tá? E você vai ter um texto para ler e depois um listening para ouvir, obviamente. E nesse textinho, tá? É só um parágrafo pequeno, vocês vão ver no exemplo que eu tirei lá do Quick Prep do TOEFL, né? Do próprio site do ETS. E esse reading, esse parágrafozinho, você vai ter de 45 segundos a 50 segundos para ler. E é sempre sobre uma mudança, por isso que chamam ela de changing, tá? É sempre sobre uma mudança que vai ocorrer na universidade, seja o horário de um ônibus, seja não vai ter mais determinada aula, ou mudou de sala, ou o departamento vai ser fechado, algo do tipo, certo? Ou vai ter alguma celebração, alguma festa, uma formatura, alguma coisa assim. Sempre vai ser sobre alguma mudança que vai acontecer no contexto universitário ali, tá? E aí, nesse parágrafo, você vai ter a mudança e os dois motivos para que essa mudança ocorra. Então, a minha sugestão é que você anote e que você fique bastante atento, principalmente à mudança que vai ocorrer, tá? Porque os dois motivos, o listening vai retomar depois. Você vai entender direitinho mais pra frente, mas esse M, M1 e M2 é exatamente isso. O primeiro M é de mudança, onde você vai anotar a mudança. M1 e M2, M1 é o primeiro motivo e M2 é o segundo motivo, que justifica essa mudança, tá bom? Aí você me diz, Priscila, mas anotar é muito difícil, porque como é que eu vou ler e anotar em 50 segundos? Gente, é prática, tá? Meu querido aluno, é somente prática. É difícil mesmo, mas você consegue. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar nisso, tá bom? De repente, com o tempo, eu comentei isso anteriormente, né, no listening. Com o tempo você cria suas próprias siglas, seus próprios códigos. Quando você escreve um X, quer dizer don't, quer dizer alguma coisa negativa, por exemplo. E assim vai. Então, não se preocupe, que é a prática que vai te levar à perfeição, ok? E se você não conseguir anotar os motivos, como eu falei, vai ser retomado no listening. Então, foca na mudança que vai acontecer. Já o listening é o seguinte: você vai ter uma conversa entre um homem e uma mulher. Sempre vai ser assim, entre um homem e uma mulher, para que você consiga distinguir as vozes, tá? E uma das pessoas vai expressar a opinião, tá? E você tem que focar nessa pessoa. O outro vai apenas apoiar. Ele não vai expressar opinião, ele só vai dizer: ah, sério, não acredito. Mas por que você tá assim? Mas do que é que você tá falando? Ah, não entendi. Só vai dizer essas coisas para outra pessoa, para estimular a outra pessoa a falar, vamos dizer assim. Então foca na pessoa que tá dando a opinião dela, que tá dando os motivos para que ela tenha aquela opinião, certo? Anote o máximo que você puder sobre o que essa pessoa tá falando. Aí sim que você tem que anotar o máximo, mas o máximo mesmo de informação que você puder. Eu sei que talvez seja ainda mais complicado porque é no momento do listening, onde você tem que se concentrar no que a pessoa está falando, né? E anotar ao mesmo tempo. Mas anota um garrancho mesmo, anota de olho fechado mesmo. E depois você organiza da seguinte maneira, naqueles 30 segundos que você tem para organizar a sua questão. Primeiro a opinião da pessoa e depois os motivos pelos quais ela está tendo aquela opinião. O porquê ela está concordando ou discordando da mudança. Como eu já adiantei, você vai ter 30 segundos para preparar, para organizar as suas informações e 60 segundos para falar. Você vai basicamente descrever a opinião daquela pessoa que falou a opinião dela, pode ser o homem ou a mulher. Você vai explicar as razões do porquê aquela pessoa está com aquela opinião, certo? Mas uma coisa que você não pode esquecer é de citar qual é a mudança. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura na qual todas essas informações vão estar na sua fala. Aqui estão algumas sugestões e quando eu responder o exemplo, tudo vai ficar mais claro. Olha só. The man's opinion about, e aí a mudança, or the woman's opinion about, e aí fala a mudança. Aquela mudança que você anotou lá no começo, lembra? Que você anotou assim que começou a ler o reading, tá? She is sad or she is upset about the change because blah blah blah. He thinks, she thinks, and she opposes each reason stated in the announcement. Quando eu estava me preparando, eu usei simplesmente essa frase
para todos os meus treinos em casa e na hora da prova e deu muito bom. Então, eu gosto bastante dessa frase, mas é só uma sugestão, tá? Se você tiver uma frase melhor, se você tiver uma frase que se encaixa melhor com a sua maneira de falar e que você fique mais confortável usando ela, pode colocar ela, tá? Só se certifica que ela está correta, para treinar bastante até se tornar automático para você. Então, he opposes each reason stated in the announcement. First, she said blah 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 blah. Second, blah 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 blah. Certo? E você fecha dizendo that's why the man or that's why the woman agrees or disagrees, né? Depende da opinião que ela está expressando, with this change. Or disagrees with blá 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 blá, que você vai citar novamente a mudança de fato que aconteceu. Vamos para a questão então, porque aí fica mais simples da gente entender. Vocês vão conseguir assimilar tudo que foi dito até então, tá? Essa questão em especial foi tirada lá do Quick Prep TOEFL, que é o teste que a ITS disponibiliza, tá? Aqui vai ter as directions e a gente não precisa ler as directions, mas agora, nesse momento, eu sugiro que você dê uma pausa e leia o parágrafo. Detalhe, o ideal é que você se dê 45 segundos para ler. Então, vamos lá? Espero que você tenha dado a pausa, tenha lido, tenha assimilado as informações e anotado como foi sugerido lá em cima. As minhas anotações foram essas aqui, ó, em relação a esse parágrafo. A grande mudança foi Sculpture classes will be eliminated. O motivo 1 é o lack of students' interest, né, a falta de interesse pelos estudantes. E o motivo 2, limited budget retire only professor. Eu sei que tá confuso, eu sei que só tem algumas palavras, mas é assim mesmo. Na hora de escrever rápido, a gente escreve palavras-chave para não esquecer. Então, eu lembro que no finalzinho do parágrafo, ele diz, vai ter vocês vão ter uma quantidade limitada de despesa, né? Já que o único professor de Sculpture vai estar retiring, tá se aposentando. Então, é isso aí. O mais importante é lembrar que a grande mudança é que as aulas de escultura vão ser eliminadas. O programa de escultura não vai mais existir no departamento de artes, né? Em seguida, você vai escutar um áudio onde o site do ITS não oferece pra gente o áudio em si, mas oferece o transcript, tá bom? A fala das pessoas. E é nisso que a gente vai trabalhar agora, mas fica tranquilo que mais pra frente você vai ter vários exemplos desse tipo de questão, tá? Com o áudio de fato. Tem o male student e o female student. Lembra que eu disse sempre vai ter um homem e sempre vai ter uma mulher. Sempre vai ser homem e mulher conversando para você conseguir distinguir as vozes. E aí, ó, de cara a gente já consegue perceber quem é que tá dando só o suporte, quem é que tá dando só o apoio e quem é que tá dando a opinião. Porque o male student diz assim, everything alright? E a female student, a mulher, né? Yeah, I'm just upset about the article I showed you this morning. E aí ele vai só dando o suporte mesmo, só dando um apoio, né? Why? What's the big deal? What do you mean? I don't understand. E é ela quem fala mais, então foca no que ela tá falando, no que ela vai justificar para ter aquela opinião, certo? Então ela fala assim, yeah, I'm just upset about the article I showed you this morning. Ele diz, why? What's the big deal? Ela replica, well, as an art major, I think it is a big loss for the department. The universities got it all wrong. E aí ele dá só o apoio, what do you mean? Ela responde, well, the lower enrollment isn't because art majors don't want to take these classes. The problem is, who has time to take them when there are so many other requirements? E aí ele mais uma vez apoiando, né? I don't understand. Vamos lá. See, the classes that you're eliminating are all optional. The required courses are mostly painting and drawing, and they take up all our time. What we really need are different requirements. Then, art majors could take a better variety of classes, all the things we're interested in. Mais uma vez ele, that makes sense, but the thing about the professor. Well, that's true, but still they are being drastic. If money is the problem, they could hire a part-time professor. Or most of the professors in the department have secondary fields. Ele diz, really? And she said, yeah,
At least a few painting teachers are also great sculptors. I'm sure one of them could teach a class. E aí, em seguida, você vai escutar o narrador dizendo: Give yourself 30 seconds to prepare your response to the following question. Then, record yourself speaking for 60 seconds. A pergunta é sempre a mesma, minha gente. Nesse caso, vai ser: The woman expresses her opinion of the university's plan. State her opinion and explain the reasons she gives for holding that opinion. Eles sempre vão dizer assim, ó. State a opinião da pessoa, né? Her opinion or his opinion, depende de quem está dando a opinião, se é o homem ou se é a mulher. And explain the reasons he or she gives for holding that opinion. A pergunta é sempre essa. Então, você vai ter 30 segundos para organizar tudo aquilo que você anotou e 60 segundos para responder. Eu vou voltar lá. E aí, my notes about the listening, minhas anotações sobre o que eu escutei são as seguintes. A mulher disagree, né? Primeiro que você pode colocar um W bem grande de woman, para ficar claro que foi ela, né? Apesar que o direction, o narrador disse, né? Na própria questão, quando ele fala her opinion, ele está declarando que foi ela. Você precisa identificar quem está dando a opinião antes mesmo de ler a pergunta, até porque a pergunta só vem depois do listening. Então, beleza. A opinião foi que ela disagree, ela tá upset, ela acha que foi um big loss. Eu anotei essas palavras-chave, certo? E o primeiro motivo é porque a universidade entendeu tudo errado em relação a essa falta de interesse dos estudantes. Na verdade, o que lhes falta é tempo, porque as outras matérias são obrigatórias. Sculpture era uma matéria opcional. Então, eles preferiam fazer as outras matérias que são obrigatórias para o curso deles. Tipo, drawing, painting, né? Que ela fala isso também. E o segundo motivo, o estudante que está com ela até fala, né, com ela, diz, mas e sobre o professor? É uma coisa que está lá no reading, mas mesmo que você tenha esquecido, mesmo que você tenha focado somente na mudança, aqui ela replica. Ele fala, e aí o professor? Ela diz, não, eles podiam contratar um professor, um part-time professor, né, ao invés de um full-time. Porque aí fica mais barato, com certeza, contratar uma pessoa para trabalhar meio período. E outra coisa, também tem a opção de pegar um professor que já é da universidade, que tem a sculpture como a secondary field, como uma segunda opção. Eu anotei, por exemplo, esse secondary, anotei aqui o nome inteiro, mas poderia ser o número 2. 2 field. Porque aí você já ia saber que é secondary field. Você lembra disso, você escutou isso, tá? Mas aqui eu já coloquei, from university. Já coloquei univ, né? Já coloquei abreviado porque university. Quando você vê o N e V, você já sabe o que significa university. Não precisa escrever tudo, até porque a gente tá com o tempo corrido para anotar, para organizar mais ainda, né? Então, a sugestão de resposta, tá? Para essa questão, inclusive utilizando aquelas sugestões de frases que eu dei para vocês, seria assim. The woman totally disagrees with the elimination of sculpture program. She thinks that it is such a big loss for the art department, and she is upset because the university got the lack of students' interest totally wrong. She opposes each reason stated in the announcement. First, she said the low enrollment isn't because art majors don't want to take these classes, but because they have so many other requirements that are not optional as sculpture classes are. So, they don't have time to sculpture classes. Second, she doubts if money is a real problem after the professor retiring, because if it was a problem, the university could hire a part-time professor or a professor with sculpture as a secondary field in the university. And that's why the woman disagreed with the sculpture program elimination.